A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Compatibilidade de gêneros. Vamos ao comentário. Pois é, minha gente. Na vida, em toda a nossa existência, nós, quando vamos nos relacionar, nós fazemos instintivamente uma espécie de entrevista. Isso ocorre de maneira formal, funcional em empresas, seja privada ou público, quando você participa de um concurso ou de uma seleção e você tem uma entrevista. Essa entrevista é para analisar, serve, a grosso modo, para analisar a compatibilidade que o candidato tem para com a empresa, para com o seu currículo, qual a sua um pouco da sua característica emocional, para ver naquela entrevista o profissional que está entrevistando, ver a possibilidade de existir alguma coisa em comum que entre o candidato e o órgão, ou a empresa, ou a pessoa que você vai conviver. Até um simples namoro, uma simples amizade, ela passa por um processo de entrevista, para ver se existe compatibilidade, o que pensa, como pensa sobre tal situação e assim por diante. E nós estamos observando uma compatibilidade interessante entre o Talibã e o bolsonarismo. É impressionante, salvaguardando as proporcionalidades, a semelhança nos princípios e valores defendidos. Se nós não tivéssemos uma Constituição e não existisse o STF, nós estaríamos vivendo o talibanismo no Brasil. Com certeza absoluta. Por exemplo, desculpem, o candidato ao atual presidente da República uma vez disse que seria incapaz de amar um filho homossexual. Ora, se eu sou incapaz de amar, é que eu crio uma possibilidade capaz de odiar. E para odiar, um dos instrumentos para que eu possa ir às vias de fato ou matar alguém, o primeiro passo é odiar aquela pessoa. Então veja que coisa impressionante. No início do ano 2020, o Talibã, como é hábito, o grupo de talibãs islâmicos, eles empurraram um jovem de 15 anos de um edifício porque era gay, porque era homossexual. Veja, o extremo se apresentou porque lá não tem Estado de Direito. Não tinha Estado de Direito e não tem Estado de Direito. A outra questão é quando, mais uma vez, uma fala do presidente, ele diz o seguinte: imagine um homem e uma mulher nova que vai trabalhar numa empresa, ela com o anel no dedo, de repente engravida, e aí como é que fica a empresa? Quer dizer, ele está colocando que o fato da mulher engravidar é um empecilho para que ela seja contratada e é um ponto superior do homem. Quando ele esquece que isso é um processo de humanização na relação funcional para a melhor produção e respeito ao ser humano. No Talibã, a mulher é proibida de trabalhar. Ela só pode sair de casa acompanhada com uma pessoa do sexo masculino. Se for uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, ela pode sair, se for homem. For masculino. Se não for, ela não pode sair. E é obrigado a usar a burca. Então veja a semelhança. E o interessante é que, com relação ao comportamento da religião, ele foi bem claro. O Brasil, quem não concordar, vai ter que se submeter às leis de todos nós. Porque o Brasil é cristão, não é laico. Então, é como se não foi cristão, foi religião diferente do cristianismo, automaticamente você vai ser extinto. De alguma maneira você vai ser acuado pelo governo federal. Quando, na realidade, o Brasil, na sua Constituição Federal, no seu parágrafo 2º do artigo 11, diz o seguinte: firma-se o Estado laico no Brasil e que toda religião deve ter a proteção estatal. E aí, consagra-se
a chamada liberdade de crença e culto. Então, aí vem os ministros, veja a compatibilidade entre o discurso, o pensamento e a ação funcional. Vem o ministro e diz, universidade é para poucos. O Talibã diz, mulher não pode estudar. Veja, não pode ter curso superior, não pode fazer faculdade. Veja que coisa impressionante. Nós estamos observando. E isso, gente, passa despercebido. Se o presidente da República tivesse ido a um debate e tivesse colocado isso, com certeza ele não chegaria onde chegou. Então essas compatibilidades nos faz refletir, porque é alguém que nesse momento quer desconstruir o Superior Tribunal Federal. Não é, gente, não é raiva de Alexandre de Moraes, não. A ideia é desmoralizar o STF, tirar sua credibilidade. Provar que não é necessário para estabelecer a vontade única para defender os princípios e valores extremamente talibanês. Extremamente talibanês. Então é preciso tomar muito cuidado, porque se nós não existíssemos STF, parte do Congresso, que deseja um processo democrático e o Estado de Direito como uma necessidade social, nós estaríamos automaticamente se dirigindo para um processo de Talibã, né? De maneira um pouco mais suave, mas Talibã, porque já nós fomos os talibãs um dia. Até um dia desse a mulher não podia votar. Como eu já falei antes, em 1962, a mulher para trabalhar teria que pedir autorização para o homem. E veja o que aconteceu agora com a declaração do Sérgio Reis. Se eles não atenderem, a gente quebra tudo e tira lá a porrada. E está resolvendo o problema. Isso é uma atitude talibã, islâmica. Isso são os princípios e valores defendidos por eles. Isso é uma compatibilidade entre eles. Isso é uma nova lógica funcional do processo antidemocrático que quer se estabelecer. Então, por isso que agora há uma necessidade de STF, de população, de Congresso, ter o maior cuidado possível para que isso não avance. Porque as compatibilidades desses gêneros estão muito observadas, estão muito óbvias nessa condição de que existe essa compatibilidade de gênero entre os princípios e valores defendidos pelos talibãs e os princípios e valores defendidos por uma grande parcela do bolsonarismo. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 38 minutos. 1h38. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, o WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. Pergunte ao professor. Thelma de Vertentes diz, boa tarde para todos. Elaine, eu sou Thelma de Riacho, Direito de Vertentes, adoro o programa, ela diz aqui. Um abraço para Thelma. Paulo Sérgio Silva diz, o Brasil é o terceiro país que vacina no mundo, atrás de China e Índia, fabricantes de vacina. Professor, diga o que achas do vazamento de informações pelos senadores Omar Aziz, Renan e Randolfo Rodrigues para a imprensa e agora irão responder por crime de responsabilidade segundo o STF. O que o senhor acha disso, tanto da vacina quanto do vazamento de informações dos senadores? Primeiro, eu não entendo como é que vocês dizem, no espanto espetacular, que o Brasil é o terceiro país que vacina. Gente, o Brasil é o único país que tem um programa nacional de imunização criado em 1973. E um detalhe, o Instituto IEM, o Instituto de Análise sobre a questão de vacinas, né? O Brasil vacina, tem uma cobertura vacinal de 99,7%. Em 2016 chegou a 99,9%. Isso não é novidade. Qual é a novidade que tem? Vocês parecem até que é a primeira vez que o Brasil está vacinando. Porque todo mundo já se vacinou contra tudo. Contra sarampo, contra poliomielite, contra tudo. E parece que o Brasil está vacinando agora. Agora é que o Brasil enfrentou um problema sério porque o governo federal não quis
vacinar o povo. Renegou a vacina. Isso fato, além de querer comprar a propina. Com relação à CPI, é ideia dos governistas da CPI querer tirar a credibilidade da CPI. Detalhe, gente, vocês estão discutindo, esquecendo um detalhe. Cuidado para não confundir blogueiro com jornalismo. Jornalismo sempre foi assim. Eles conseguem fonte, eles vão buscar informação. Não é o deputado, a principal pessoa daquele órgão, de qualquer órgão, que vaza a informação. É o jornalismo profissional investigativo. Eles conseguem a informação e passa automaticamente. Não é uma coisa doada. Agora, como existe governista que sabe que a situação está ficando muito complicada com a existência da CPI, que as pessoas diziam que não ia dar em nada, mas já está dando, então começa a fazer uma coisa dessa que é para tirar a credibilidade daqueles que estão conduzindo a CPI, que está protegendo não só o país, como vai buscar e responsabilizar aqueles que foram, direto ou indiretamente, responsáveis por 80% das mortes da COVID, por causa da Covid-19. Professor, Carlos Bolsonaro quer dominar o país. Só fazer o que ele quer. Cilei de nascimento. Pois é, há esse princípio. Quando alguém diz assim, aqui quem manda sou eu, não tem Constituição, o Brasil não é laico. E quando alguém diz, eu seria incapaz de amar uma pessoa somente porque tem orientação diferente, sendo filho, então significa que tem a possibilidade de odiar ou a possibilidade de transformar. E tem mais um detalhe. Ele sempre disse que as minorias deveriam obedecer ao que eles pensam, senão vão desaparecer. Isso é muito delicado. Maviaério Barbosa diz, boa tarde, professor, e a todos. Professor, esse cidadão que está como presidente e esse outro como ministro está mais para palhaço. E o pior, tem público para aplaudi-los. A que ponto chegou a política brasileira? Cadê o respeito aos cidadãos, às crenças e à democracia? Olha, primeiro, a eleição presidencial e a democracia traz, por princípio, a observação das ideias propostas pelos candidatos. É como um namoro, na vida comum. Você vai paquerar alguém, você vai conversar. A pessoa que vai conversar poderá automaticamente se convencer de que você é uma boa pessoa. E aí estabelece a relação. Agora, é delicado porque o candidato tem dificuldade, não se apresentou a debates e fogem da imprensa, do jornalismo, quando questionado por alguma coisa que se envolve família ou possivelmente seus compatriotas. Mais mensagem aqui, o Ronaldo Carlos diz, boa tarde a todos. Professor, relaxe, o Mitão já provou que não é homofóbico. Quem defende a pedofilia é a pederastia. Nada disso. Ele não provou. Ele disse que é homofóbico. Né? Foi ele que disse. Eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Quem defende o que não presta não é esquerda, não é direita. Né? São delinquentes. E quem está defendendo fechamento de STF, quem é que vai atrás, não gosta de pessoas de gêneros diferentes? É exatamente o pessoal ligado a Bolsonaro. Isso ficou muito claro no seu comportamento. Muito claro. Então, querer esconder isso, querer tirar isso, é só você assistir o vídeo. É aí que entra a compatibilidade. Se você é compatível com o comportamento de Bolsonaro, você não é tão diferente quanto ele. Tem mais mensagem aqui. O Rodrigues Pimentel diz, boa tarde, eu gostaria de saber do nobre professor se excesso de liberdade demais é bom ou ruim? Não, liberdade com responsabilidade. Nenhum direito é absoluto. Você, dentro da sua casa, você tem que respeitar limites da sua esposa, da sua companheira, do seu companheiro. É preciso entender. No meu livro, O Despertar de Pangeu, eu digo o seguinte, a guerra é lógica, a paz é uma ficção e a liberdade é apenas uma ideia. Nós só somos livres no pensamento. Fora dele, nós somos obrigados a respeitar regras sociais,
ética, Código Penal, Constituição, Código Civil e regra natural da natureza. Nós temos que aprender a conviver com a liberdade, com responsabilidade pessoal, social e constitucional. Manuel do Boa Vista diz: professor, o senhor sabe quem é Zé Pilintra? Olha, eu vou te dizer uma coisa. É um dos folclores da nossa religião africana que, com todo respeito, devemos ter, porque foi assim que o africano se construiu e trouxe para nós a sua crença, que tem ajudado psicologicamente a muita gente. Então, Zé Pilintra é exatamente uma espécie de santo no cristianismo, porque ele é o elemento daquela crença africana que deve ser respeitada por todos nós, assim como os rituais indígenas. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 981-0109-1130. O Luciano diz: Sérgio Reis fez fezes nas calças. Veja, na hora que se faz aquela declaração louca, como se fosse, como se o agronegócio, como se o dinheiro, como se ser milionário se tornasse dono das coisas, dono do país, dono das almas, dono das pessoas. Aí criou aquela situação que ela só não vingou porque o STF, através do ministro, foi lá e impediu que aquilo se desenrolasse. Mas a ideia era aquela mesmo. Era fechar, derrubar e prender e quebrar. Só não foi porque ainda temos o STF. José João, boa tarde a todos. As visitas de Lula pelo Nordeste não são tão favoráveis para ele, como mostram essas pesquisas fajutas. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos simplesmente discordar ou afrontar os institutos de pesquisa. Eu sei que nessas últimas décadas, 30 anos, houve um aumento de instituto de pesquisa, porque a política, na realidade, se tornou um negócio. Agora, você não pode dizer que uma XP, que é um investimento financeiro, que faz uma pesquisa, gasta 350, 30 mil para fazer uma pesquisa, vai lançar dados totalmente errados. Ele vai tirar a lógica científica. E outra coisa, Lula não fez uma caravana. Lula está participando de encontros políticos, criando as amarras políticas, parcerias de partidos, para estabelecer uma lógica funcional para disputar a campanha através das alianças partidárias. A caravana para a campanha, até porque ele não é candidato ainda, pelo menos oficialmente, a caravana ainda vai chegar. Quem está fazendo campanha sem nenhum propósito, sem nenhuma preocupação, é o presidente com motociata, bancando policiais e motos aí de 500, 300 mil o valor para ir passear. O presidente o Lula está apenas fazendo uma viagem, uma passada por todos os grupos políticos para fazer as suas parcerias para proporcionalmente, aliás, para o futuro poderá se candidatar ou não. A Dejailson diz: boa tarde a todos, Elaine, professor, tudo agora vai ser questão de religião, cada um tem a sua, é questão de respeito. Gosto muito da fala do professor. Pois é, Jailson, na realidade é exatamente isso, cada um tem a sua. Cada um tem a sua crença, a sua história social. Olha, gente, nós temos a mesma família, damos a mesma educação e as pessoas têm características de personalidades e crenças diferentes. Temos que aprender a conviver com elas. É por isso que o Brasil, segundo o nosso parágrafo 2º do artigo 2º da nossa Constituição, do artigo 11 da nossa Constituição, deixa o Brasil como Estado laico, o respeito a todas as crenças. Carlos Silva, de São Caetano, diz: boa tarde, Elaine, boa tarde, Cultura, parabéns, professor, gosto muito de vocês e dos seus comentários. Obrigado. Walter, cinegrafista, diz: Lula está fazendo articulações políticas em ambientes fechados, não está fazendo campanha de rua. Pois é, essa é a lógica de qualquer candidato. Dória vem, vai fazer a dele. O presidente o candidato à presidência, que é Bolsonaro, não está sabendo fazer. Ele pega um bocado de moto e vai para o meio da rua. Quando deveria também estar fechando. Tá? Aliás, Lula visitou hospitais com pessoas com Covid,
foi solidário com o pessoal indígena, e a gente só vê o presidente com um bocado de gente motoqueiro. O Luiz Lima está dizendo, boa tarde, eu não vejo o STF desrespeitando nada, apenas está se defendendo das provocações. Fale sobre o arquivamento de mais um processo do Lula que foi arquivado. Já são 17 processos arquivados. Pois é o caso específico do sítio de Atibaia, foi apresentada uma nova denúncia, ela foi rejeitada. Sabe o que significa isso? Lula é como se ele não tivesse nem participado do processo. E um detalhe, quem vai pagar 580 dias encarcerado, a morte da esposa e a morte de um neto, que possivelmente, no caso da esposa, pode ter sofrido um AVC, qualquer coisa que possa ter interferido na sua saúde emocional diante do que se apresentava. E outro detalhe, nunca esqueçam disso, o neto de Lula não foi libanês, foi para um hospital público. WhatsApp 981091130, o pessoal pode participar, interagir, mandar mensagem. A gente agradece a todos que enviam mensagem. E olha só, professor, a gente gostaria de saber a sua opinião, enquanto cientista social, sobre o que a Prefeitura de São Paulo vai exigir. Segundo a Prefeitura, vai ser exigido um comprovante de vacinação contra a Covid para entrada em eventos, shoppings e restaurantes. A polêmica é, isso é certo ou errado? É muito delicado essa discussão. Não é? Isso eu acho muito delicado quando você oferece uma espécie de marca, como você marca um gado. Bota ali a marca, aí aquele que não tiver aquela carteirinha, aquela marca, ele está fora daquele rebanho marcado. É preciso discutir isso com muita responsabilidade, analisar com os infectologistas uma possibilidade temporária enquanto houver pandemia, porque nós não podemos prender emocionalmente uma pessoa a uma espécie de registro. E aquela pessoa que, por um motivo qualquer, não foi vacinada, ela vai ficar rejeitada a viver, né? Então, agora, acredito que é preciso uma discussão, eu não tenho uma opinião formada, porque do mesmo jeito que eu acho muito delicado com relação à liberdade humana, eu também entendo a necessidade da responsabilidade das pessoas que vão participar de eventos, não é? Aliás, nossas crianças têm uma carteirinha de vacinação, mas é um acompanhamento para saber que ela está sendo vacinada. Não é um documento obrigatório para ela existir, para ela ir para o lazer, para ela viver. Então é preciso discutir. Eu acho que é o momento dos nossos cientistas discutir isso, né? E principalmente infectologistas, analisar o momento para estabelecer algumas regras. Agora, de antemão, chega quase a ser necessário, porque estamos ainda vivendo uma pandemia. Alcide Silva, parabéns, professor, pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Aqui tem a Joseilda Nair dizendo, boa tarde, eu acompanho, gosto muito de vocês, eu sou órfã de mãe desde criança, sofrimento, mas filhos meus estudaram em faculdade pública e são gente de boa índole, graças a Deus, diz a Joseilda. Eu queria parabenizar você, Joseilda, sabe? Pela sua responsabilidade, pela mãe responsável que você aparentemente mostra ter sido, contrariando aquilo que um dia um vice-presidente e general do Exército disse, que filhos de mães solteiras são filhos desajustados. Tá aí, você é a prova do contrário. Tem aqui, boa tarde, meu nome é José Carlos, o nome dele dá o número da besta, enfim, diz aqui, o número de Bolsonaro, ele disse, o nome de Bolsonaro. Romildo Oscar diz, Elaine, interaja com o professor sobre Bolsonaro, é o dia 7. Ele só quer no dia 7, porque o povo vai às ruas por causa dos desfiles e não por causa de Bolsonaro. Só para dizer que foi por causa dele, disse aqui o Romildo Oscar. Pode sim que ele tenha sido aproveitado o dia 7, que é uma data comemorativa. Agora, eu acho
que todas as movimentações políticas não deveriam acontecer no dia 7. Vamos deixar o dia 7 para a sua real data cívica, né? Fugir um pouco, mas é dado ao ser humano o direito de se manifestar e aproveitar uma data cívica. Agora, nós não podemos usar a data cívica como um pretexto para querer fazer volume social e apresentar uma manifestação qualquer. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, escreveu assim no Twitter: notícias dizem que Bolsonaro tensiona para criar um fato político desobedecendo uma decisão do STJ, ou melhor, STF. Não acredito que chegará a esse ponto, mas se chegar, caracterizado estará o crime de responsabilidade e a Câmara não poderá negligenciar com isso, afirmou o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos. Olha, já houve crime de responsabilidade, sabe? Isso está muito claro. No momento em que um presidente da República passou quase um ano para atender, para avaliar uma possível compra de uma vacina e resolveu comprar outra que nem sequer tinha sido avaliada pela agência, pela Anvisa, em 90 dias, isso é um crime de responsabilidade, né? Isso está muito claro. Em outras questões, agora que naturalmente a ideia é exatamente essa, provocar uma situação e um afrontamento ao STF, sabe por quê? Porque o presidente não tem proposta, não vai discutir saúde, desemprego, rentabilidade, não discute, é um cercadinho e tome fake news e chamar alguém, Beleza. discutir, não há uma discussão no momento que estamos passando por uma situação muito delicada, no sentido do equilíbrio social da nação. Professor, a OMS pede que a terceira dose contra a Covid seja adiada. O diretor da entidade, o Tedros Adhanom, afirmou que os governos deveriam priorizar doações a países pobres sem estoques de vacina. É uma visão muito humanista. Eu acho que eu concordo com a OMS de que se nós segurássemos o pessoal, se o povo fosse um pouco mais consciente, mais disciplinado, nós estaríamos ajudando os outros países que têm dificuldade de obter vacina. Agora, a terceira dose e talvez uma dose anual vai ser normal, vai ser como é a da gripe, como é a poliomielite, como é de vez em quando vacinas que chegam para nos proteger, para evitar que o tempo de imunização humana diminua a sua imunidade e aí requer uma dose de reforço. Agora, essa visão da OMS é uma visão interessante. Agora, nós teríamos que ter países, principalmente o Brasil, com uma certa disciplina sanitária, porque nós não somos ilha, nós não vivemos numa bolha, nós somos uma raça humana, só existe nós no planeta Terra. E a gente está com uma facilidade muito grande de se destruindo, com relação ao meio ambiente, com relação à religião, com relação ao desenvolvimento emocional, como é o caso dos talibãs, que ainda estão lá atrás, no primitivismo. Então é preciso que a humanidade se proteja, porque nós somos, direto ou indiretamente, responsáveis uns pelos outros. Professor Carlos Silva, a gente agradece sua participação nesta segunda-feira, deseja boa tarde e até quarta. Até quarta-feira, André Santiago, até quarta, Elaine Dias, até quarta-feira, ouvintes do Cultura em Foco. Até quarta-feira, professor. Um grande abraço.